Olá você, muito boa tarde. Está no ar a segunda edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do mundo. É verdade que Pedro vai sair do Flamengo? Nação perde a linha com José Botto. Reforços em dobro. Depois de Carrascal, o Flamengo surpreende e prepara mais duas chegadas. José Botto decide não renovar e o goleiro Matheus Cunha deve sair de forma antecipada do Flamengo. O Flamengo fica em 11º lugar no Mundial de Clubes e supera Juventus, Inter e Botafogo, segundo o levantamento do portal GE. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Conforme matéria de hoje do portal GE, a segunda janela de 2025 para o Flamengo vai ser diferente em termos financeiros. Se precisou poupar no início do ano para equilibrar o seu caixa, o clube agora recebeu uma bolada com a participação na Copa do Mundo de Clubes e com a venda do Gerson para o Zenit, e vai poder investir mais em contratações para o segundo semestre. Na primeira janela do ano, o Flamengo investiu apenas numa contratação. Pagou 7 milhões de euros ao Karabag do Azerbaijão pelo centroavante Juninho. Houve também a chegada do Danilo, mas o zagueiro assinou sem custos depois de ter rescindido seu contrato com a Juventus da Itália. O outro reforço da era Botto é o volante Jorginho, que foi contratado na janela anterior à Copa do Mundo de Clubes e também chegou livre após o final do seu contrato com o Arsenal da Inglaterra. Em janeiro, o pouco dinheiro em caixa dificultou o mercado do Flamengo, porque o presidente eleito BAP encontrou o clube em altas projeções de receitas e lucro, porém com um caixa bastante apertado na virada daquele ano. No orçamento feito pela gestão de Rodolfo Landim, estava previsto começar 2025 com apenas 3 milhões de reais em caixa. A realidade agora é outra, né? O Flamengo recebeu 152 milhões em premiações pela participação na Copa do Mundo de Clubes e mais 160 milhões pela transferência do Gerson para o Zenit. O clube russo pagou a multa rescisória à vista do meia. No fim de maio, o clube ainda selou a venda do Alcaraz para o Everton. O clube da Inglaterra acionou a cláusula de opção de compra, que previa o pagamento de 15 milhões de euros, 96 milhões de reais na cotação atual, com a possibilidade de mais 3 milhões de euros, 19 milhões de reais, em bônus. Mas o maior poderio financeiro não significa necessariamente que o Flamengo vai gastar por gastar, porque o departamento de futebol tem um orçamento para seguir, no qual ficou estipulado o valor de 25 milhões de euros, 161 milhões de reais na cotação atual, para contratações nessa temporada. E desse montante precisam ser descontados os valores da compra do Juninho e das luvas do Danilo e do Jorginho. No primeiro trimestre, a previsão da gestão do BAP para 2025 era de vender mais jogadores do que comprar, visando normalizar o fluxo de caixa e alcançar a meta orçamentária, cuja estimativa com a arrecadação de receitas é de 1,5 bilhão de reais nesse ano de 2025. De qualquer forma, a nova realidade muda a forma como o Flamengo olha para o mercado da bola, tendo condições de buscar jogadores mais caros do que os que foram observados na primeira janela. Um exemplo disso é a negociação para contratar o colombiano Jorge Carrascal. A proposta rubro-negra pelo meia do Dínamo de Moscou é de 12 milhões de euros, 77 milhões de reais, mais 2 milhões em bônus. Vale destacar que o Carrascal tem 27 anos e jogou 35 partidas nessa temporada. Fez 8 gols e deu 5 assistências. Além de um meia para revezar com o Arrascaeta, o Flamengo também busca um reforço para as pontas e quer atacantes dribladores que consigam romper defesas, porque Michael e Cebolinha devem ser negociados nessa próxima janela por não estarem correspondendo às expectativas da diretoria do clube e principalmente da torcida rubro-negra. Com a saída do Mundial de Clubes, algumas mudanças importantes devem acontecer no elenco do Flamengo para o decorrer aí da temporada.
Começa com a saída do Gerson para o Zenit da Rússia, após o clube pagar a sua multa contratual. Entretanto, o camisa 8 pode não ser o único a deixar a equipe, porque o Flamengo pode também negociar mais jogadores no elenco, como é o caso que a gente já comentou, Michael, Cebolinha, e agora o De La Cruz entrou nessa lista aí. A diretoria vem analisando a situação do elenco com cautela, colocando como prioridade somente a manutenção de jogadores que estão nos planos do Filipe Luís para essa temporada. Com isso, vem aguardando propostas para negociar a saída de alguns jogadores importantes do elenco. Conforme informações do Bola VIP Brasil, o goleiro Matheus Cunha está fora dos planos do rubro-negro, com quem tem contrato apenas até o final dessa temporada. A gestão já sinalizou que não tem interesse em renovar o vínculo com o goleiro. Dessa forma, o Matheus Cunha deve deixar a equipe carioca de graça, e de forma antecipada, já visando a próxima janela de transferências. A expectativa é que o profissional receba ofertas do exterior e que o Flamengo não dificulte a sua saída. O Globo Esporte realizou um levantamento interessante, que mostrou que o Flamengo terminou a sua participação no Mundial de Clubes em 11º lugar na classificação geral, à frente de potências europeias, como a Juventus, que ficou em 13º, a Inter de Milão, 12º, além do Botafogo, que encerrou a sua participação em 14º lugar. O ranking, que foi elaborado pelo time do Gato Mestre, é com base nos critérios de desempate usados pela FIFA em Copas do Mundo de seleções. As posições do 9º ao 16º lugar foram atribuídas aos times eliminados nas oitavas de final, enquanto os clubes que ficaram na fase de grupos ocupam da 17ª à 32ª posição. Maravilha! Se você está curtindo esse nosso programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um botão novo aí, o hype, Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. É de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Muito obrigado. Para entender a revolta da torcida rubro-negra com o José Boto, as informações do jornalista Mauro César Pereira constam que o Flamengo está aberto a vender o Pedro no mercado da bola, caso surjam ofertas consideráveis. A diretoria do clube avalia a possibilidade de abrir mão dele em busca de um camisa 9 com um perfil diferente, mais intenso, mais participativo e que ajude a equipe na parte defensiva, que é o esquema de jogo do Filipe Luís. Na web, parte dos torcedores do Flamengo estão furiosos com a possibilidade de ver o Pedro vestindo as cores de outro time. O alvo principal da nação é o português José Boto. Aspas, estava até aqui defendendo o José Boto. Mas se ele vender ou quiser vender o nosso artilheiro Pedro, aí não tem como defender esse cara. Será um absurdo. Até o Tite fez um modelo de jogo para encaixar o futebol do Pedro. Por que o Filipe Luís não pode fazer o mesmo? Não existe isso, disse lá um torcedor do Flamengo revoltado com a informação que o clube aceita vender o seu artilheiro. Aspas, você fala como se o José Boto tivesse só a culpa, O Filipe Luís também tem, está nesse meio querendo que o Pedro faça coisas que ele não tem características para fazer. O negócio dele é fazer gols, disse lá outro torcedor na bronca com o Filipe Luís. É bem verdade que o Pedro teve poucas chances no Mundial de Clubes. O Filipe Luís optou por improvisar Gonzalo Plata, por exemplo, que não é centroavante, deixando o camisa 9 no banco de reservas e deu no que deu. O Palmeiras sonhou com Pedro no ano passado, inclusive tentou várias formas de tirá-lo naquela época. Ele era reserva, inclusive, do Gabigol. No entanto, o atacante preferiu continuar aqui no Rio de Janeiro. Vale destacar que o Pedro tem 28 anos, completados agora no dia 20 de junho, é empresariado pelo Giuliano Bertolucci, que não está nada satisfeito com a situação atual do seu cliente e já ameaça tirá-lo do Flamengo logo.
O Pedro está no Flamengo desde janeiro de 2021. Tem contrato aqui até 31/12/2027 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 22 milhões de euros. Como todo mundo sabe, ele vem de recuperação de uma lesão importante no joelho, que o afastou dos gramados por 7 meses. Ele está chateado com a sua situação atual de reserva, mas entende que precisa recuperar logo a sua boa forma física e técnica para voltar a dar alegrias para a torcida rubro-negra e ser novamente convocado para a seleção brasileira. E por isso, ele já declarou que vai continuar no Flamengo e vai recuperar o seu lugar no time principal. Grande parte da torcida rubro-negra está muito insatisfeita com a atuação do diretor de futebol, José Botto, dizendo que ele é fraco e que o seu negócio é ficar dando entrevistas A, B e C, que ele gosta muito de demitir pessoas, como fez na sua chegada ao clube, mas até agora não disse para o que veio, tendo feito apenas uma contratação emblemática de um jogador que ninguém nunca havia escutado falar. Ele jogava no Qarabag, lá no fim do mundo, e pagou por ele 7 milhões de euros. Eu estou falando do centroavante Juninho, que até hoje não deu liga. A bem da verdade é que o Felipe Luiz tem uma grande participação nessa contratação aí, porque ele deu o seu aval para que o Botto contratasse o jogador. E hoje ele coloca como quinta opção na posição, ficando atrás do Plata, que não é centroavante, do Bruno Henrique, que também não é centroavante, do garoto Wallace Yan e do artilheiro Pedro. De acordo com o portal Gol, o Flamengo segue de olho no mercado da bola e vai buscar novos reforços sim. Além do Jorge Carrascal, meia que se destacou no CSKA da Rússia, o Mengão quer mais. A diretoria deve contratar um novo ponta e também um centroavante, já que o Juninho ainda não correspondeu. O Pedro, desde que voltou da lesão, também não vive um bom momento no Flamengo. Ainda não há nomes definidos para o setor de ataque, mas o José Botto deseja trazer jogadores de alto nível que cheguem para agregar. Recentemente, Ezequiel Barco foi especulado e está forte no radar do clube. Após a derrota para o Bayern de Munique, que custou a eliminação do Flamengo no Supermundial de Clubes, o site GE entrevistou o Botto e ouviu do diretor que o Flamengo vai reforçar o seu elenco sim. Aspas, sei que as pessoas querem muitas contratações, até porque é uma altura para vocês, imprensa, especularem os nomes, mas o que está aqui é bem feito, disse lá o Botto pedindo calma. Há duas posições que nós queremos reforçar. E a outra, como vocês já falaram e eu já falei publicamente, é alguém para revezar com a Arrascaeta, completou lá o português José Botto. Aí eu te pergunto, você está satisfeito com a atuação do Botto no Flamengo? Você está com saudade do Marcos Braz? Coloca aí. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar os abraços para os meus amigos que me pediram e que estão sempre aqui comigo prestigiando o nosso canal. Hoje é quarta-feira, é dia dos nossos abraços, então bora lá. Alô, meu amigo Jairo Batista. Alô, meu amigo Juan Souza, de São Gonçalo, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luiz Bernardes. Alô, sua esposa Adriana. Alô, seus filhos João e Ana Júlia, lá de Presidente Venceslau, em São Paulo. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo José Ribamar Assis Costa. Alô, sua esposa Maria das Dores. Alô, suas filhas Maura e Mauriele. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Titico Flazico, de Ingazeiras, no Ceará. Alô, meu amigo Maurício Andrade, diretamente da gelada Ponta Grossa, no Paraná. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Marcos Sérgio, lá de Ouvidor, em Goiás. Alô, meu amigo Jorge Sena. Alô, sua maninha de criação, Dona Eli, que tem 98 anos e mora na Ilha do Governador, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo João Vale. Alô, galera do Coatrac, em São Luís do Maranhão. Alô, meu amigo Itainã. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Dilson Pimentel, lá de Roraima. Alô, amigo Francisco Gomes Caminha. Aquele abração para vocês, meus queridos. Tamo juntos!
Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!